Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos para mais um exercício de escrita terapêutica aqui do canal. E hoje o nosso exercício é o seguinte: a sua vida não é um manual. O que esse exercício vai trazer para a gente como orientação e como aprendizado? Em algumas fases da nossa vida, pode ser que a gente vá por um caminho em que pareça que nós estamos seguindo um manual, um script, né? Faça isso, agora faça isso. E se você não exatamente está seguindo esse manual, existe a possibilidade de você sentir-se fracassado ou fracassada. Você achar que precisa fazer um esforço muito grande, um empenho muito grande para conquistar coisas que estão dentro desse manual, mas que não necessariamente preenchem o seu coração de alegria no seu momento de vida, de acordo com o que você está vivendo no agora. E a sociedade, ela é muito cheia de manuais, existem manuais para tudo. E quando a gente vai para uma rede social, ou quando a gente se compara com a vida do outro que a gente conhece, é muito comum que a gente entre na vibração desses manuais de vida sem ao menos questioná-los, sem ao menos perceber se esse movimento é realmente pra gente. Eu falo isso como uma pessoa que já passou por essa questão, né? De achar que eu tinha que fazer um determinado movimento na minha vida, porque eu vi numa rede social pessoas que eu nem conheço, criticando outras pessoas que não tinham alcançado determinada coisa, né? E aí eu me senti como uma sensação mesmo de fracasso, então eu tenho que ter isso também para ser considerada uma pessoa vencedora pelo social, né? E aí eu entrei numa sensação de tristeza, cansaço, necessidade de ter aquilo, né, que é uma coisa material de qualquer jeito para provar para os outros que eu poderia ser alguém. E aí quando eu me dei conta, né, do que estava acontecendo, eu percebi que, na verdade, eu estava muito mais preocupada com uma validação social causada por esse manual do que por aquilo que eu realmente sentia dentro de mim. Então, eu resolvi trazer para vocês também esse exercício para que vocês possam descobrir dentro de vocês se as escolhas que vocês estão fazendo, se aquilo que vocês estão buscando é realmente algo genuíno, que realmente vocês querem, que realmente vocês sentem que é preciso, ou se é algo que foi imposto por esse manual. E a gente vai utilizar como uma energia aqui nesse exercício a carta do louco. Por quê? O louco é um arcano do tarô que vai falar sobre esses passos iniciais. É como se ele não tivesse ainda sido moldado pelo social. Ele está começando a jornada, então ele tem um pouco de pureza, de inocência, né? E tem muitos desejos latentes no seu coração. Então é uma carta que vai falar sobre aquele impulso inicial, sem essas influências desse manual. Então é como se ele tivesse despido de qualquer influência. Então eu trouxe pra gente essa carta para nos orientar essa energia, para que todas as vezes que a gente queira seguir roteiros, scripts, a gente entrar um pouco nessa energia do louco e resgatar essa inocência inicial, né? Esse potencial inicial, essa pureza inicial, sem esse monte de coisinhas que as pessoas ficam falando ou que a gente aprende que é o certo. Então eu trouxe aqui a carta do louco para que essa energia possa nos orientar no momento da gente fazer esse exercício, tá? Então vamos lá. Exercício de escrita terapêutica, a sua vida não é um manual. Então vamos começar esse exercício com a seguinte questão, tá? Anote aí você também. Quais regras eu estou seguindo Quais regras eu estou seguindo? Cegamente, sem questionar. Quais regras eu estou seguindo?
cegamente, sem questionar. Então, aqui você vai listar quais regras, quais comportamentos, quais jeitinhos de fazer algo você tem seguido sem questionar se isso realmente tem a ver com você, tá? Será que você está seguindo cegamente esse manual e nunca parou para prestar atenção? E aí tá triste, deprimida ou deprimido, não tá conseguindo enxergar o próprio caminho, não tá conseguindo enxergar a própria jornada, porque tá seguindo algo sem questionar se esse algo é bom para você? Lista isso aqui embaixo, tá ok? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão é a seguinte: o que a minha versão o louco, por isso que eu falei, ó, a gente tem a energia da carta do tarô, né? Então, o que a minha versão o louco diria sobre essas regras e manuais? Essas regras e manuais. Então, o que a minha versão louco diria sobre essas regras e manuais? Aqui, se você tiver um deck de tarô, ótimo, tá? Se não tiver, não tem problema. Você pode imprimir uma imagem, ou você pode, nesse momento, utilizar uma imagem no seu celular. Você pega ali uma imagem de um deck de tarô, pega a imagem do louco, aqui você se afinizar, tá? No Pinterest é muito bom pra fazer isso, ou você pode criar uma na inteligência artificial. Eu gosto muito de criar cartas de tarô na inteligência artificial, virou meu hobby. Você vai pegar essa carta do louco e você vai conversar com ela. Você vai olhar pra ela e você vai fazer uma transferência, você vai transferir pra ela a sua essência. E você vai dizer para ela assim: o que você me diria se você fosse eu, né? O que você, como eu, me diria, sendo o louco? O que a minha versão, o louco, diria sobre essas regras e manuais? Você vai fechar os olhos e você vai sentir a energia dessa carta falando com você. O que ela diria sobre você tá querendo, sei lá, viajar para 30 países porque você viu que todo mundo tem que viajar. Ou de você ter que casar com, sei lá, 25 anos, 30 anos, porque todo mundo fala que o certo é isso. Você vai escutar o que o louco tem para dizer para você sobre essas regras e manuais. Sobre essas regras que você tá seguindo sem questionar. Principalmente sobre as que você escreveu aqui. Então, o que a sua versão, o louco, diria sobre essas regras e manuais? Escreva tudo aqui. Se conecta com a energia dessa carta e escreva, palavrinha por palavrinha, o que o louco trará para você como conselho, tá bom? E a terceira e última questão, que a gente vai fazer aqui do outro lado, é a seguinte. Então, aqui, ó, número 3, né? Você vai completar. Então, você vai colocar assim, ó. Eu me permito. Aí aqui tem espaço. Eu me permito, mesmo que isso não faça sentido para o mundo lá fora. Então, vamos supor ali, eu só vou dar um exemplo, que nesse manual, aqui, ó, diga assim: pessoas 40 a mais estão velhas para iniciar uma faculdade. Vamos supor que esse manual, você aprendeu isso aqui. Então, isso aqui tá no manual. Pessoas 40 a mais estão velhas para iniciar uma faculdade. Então, essa é uma regra que você tá seguindo sem questionar. Você tá triste no seu trabalho, você quer fazer uma transição de carreira, mas esse manual diz que pessoas 40 a mais estão velhas para iniciar uma faculdade. Você já viu que você segue essa regra,
O seu louco te falou sobre essa regra. E agora você vai escrever aqui: eu me permito começar a estudar, por exemplo, com 48 anos, vamos supor que você tenha 48, né? Na faculdade, mesmo que isso não faça sentido para o mundo lá fora. Pronto, tá? Então, você vai trazer nessa frase, nessa questão número 3, tudo aquilo que você não tem se permitido fazer por conta desse manual. Então, você pode repetir aqui a 3, ó, várias vezes aqui embaixo. Não precisa escrever uma coisa só. Ou você pode deixar num espaço bem grande, ó. Eu me permito, vai escrevendo. Escreve, 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 escreve. Depois você finaliza. Mesmo que isso não faça sentido para o mundo lá fora. Certo? Você vai terminar de fazer esse exercício. Termina de fazer as 3 questões. Você vai ler, vai refletir sobre ele e vai ver onde na sua jornada você pode fazer mudanças para chegar onde você deseja, percebendo o que você estava seguindo desse manual e que estava atravancando o seu caminho, ao invés de te auxiliar, ao invés de te ajudar a crescer. Para você que terminou também esse exercício, fez até o final, e que é um apoio para mudar energeticamente essa questão, eu sugiro que você tome um floral, tá? Por 30 dias. Esse floral aqui, que chama o Walnut. Esse floral, ele ajuda a gente a psiquicamente nos defendermos de influências externas. Quando a gente quer seguir manuais de vida, nós estamos sendo influenciados pelo externo, por aquilo que está fora de nós. E a gente cristaliza essa energia dentro de nós e acha que isso é o certo. O Walnut, ele ajuda a derreter esses cristais que estão muito sólidos em nós. Então, para você que fez esse exercício até o final, se você sentir que faz sentido, peça para manipular numa farmácia de manipulação esse floral, o Walnut, e tome durante 30 dias seguidos e anote os seus pensamentos, o seu comportamento, o que você está pensando agora sobre essa questão, tá bom? E para você que tem interesse em fazer um processo comigo, tanto de tarô ou de florais de Bach, o link tá aqui na caixa de descrição, tá? Então, eu atendo juntamente com tarô e com florais e também com exercícios de escrita que eu passo para as clientes. Ou, se você quiser, tem só o tarô separado, caso você queira fazer uma leitura de tarô, você entra aqui no meu site, vê os valores, como que funciona meu trabalho, ou entre em contato direto comigo pra gente bater um papo pra eu entender melhor o que você precisa e saber se meu trabalho pode te ajudar. Eu espero que você tenha gostado desse exercício de escrita, que ele possa te clarear a visão para que você entenda que a sua vida não é um manual e é você o protagonista da sua história, é você quem escreve a sua história. Então, não siga o roteiro dos outros, siga o roteiro do seu coração. A gente se vê no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.